Ontem foram divulgadas duas pesquisas para a corrida eleitoral de São Paulo. Uma dava um certo conforto ao Guilherme Boulos e a outra coloca ali os três candidatos empatados tecnicamente, porém numericamente o Ricardo Nunes à frente, na sequência o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos aparecendo apenas em terceiro lugar. E aí muita gente ficou preocupada, pediu para que eu fizesse essa análise e hoje eu vou trazer para vocês aqui essa análise tanto da pesquisa Atlas Intel quanto da pesquisa Quaest. E hoje, inclusive, eu não sei se no momento que você vai estar vendo esse vídeo a pesquisa já vai ter saído, mas também tá para sair pesquisa Datafolha e eu vou trazer para vocês essa análise agora, tá bom? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou um celular, você pode colaborar digitando diretamente o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, o historiadoroficial@gmail.com. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a pesquisa Atlas Intel que saiu ontem, junto com a pesquisa também Quaest, né, que coloca ali um cenário completamente distinto para o Guilherme Boulos. Na primeira pesquisa, a pesquisa Atlas Intel, o Guilherme Boulos aparece com 28% das intenções de votos, inclusive ali descolado já do Pablo Marçal. Eu já tinha feito, inclusive, essa análise aqui na semana passada, antes da minha viagem para São Paulo, dizendo que eu acreditava que após as primeiras inserções das peças da campanha publicitária eleitoral do Guilherme Boulos com a imagem do presidente Lula, a tendência é que ele começasse a se descolar ali, numericamente, dos outros candidatos, entre eles o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. E o que na minha análise é o que mostra aqui a pesquisa Atlas Intel. Eu vou falar da pesquisa Quaest também, onde o Guilherme Boulos aparece numericamente em terceiro lugar, mas empatado tecnicamente, já que na pesquisa Quaest a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e na pesquisa Atlas Intel a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, de acordo com a pesquisa Atlas Intel, o Guilherme Boulos está dentro do planejamento que eu já tinha trazido aqui na minha análise, né? Ele está ali já afastado da margem de erro, liderando a pesquisa eleitoral na cidade de São Paulo. Muita gente tem perguntado se eu estou preocupado com o cenário do Guilherme Boulos, do Pablo Marçal ou do Ricardo Nunes. Como eu preciso me ater aos dados, inclusive eu preciso me ater aos dados históricos sobre como é que funciona a eleição da esquerda em São Paulo, a gente sabe ali que os eleitores de esquerda de São Paulo giram em torno ali dos 28, 30% no mínimo em cada eleição. Então hoje, se vocês me perguntarem se o Guilherme Boulos estaria no segundo turno, eu diria que sim. A briga agora é para saber se ele vai disputar com o Pablo Marçal ou com o Ricardo Nunes. Isso não é soberba, tá? É o que historicamente acontece quando se envolve um candidato de esquerda e um candidato em tese de direita na cidade de São Paulo. Outro fator também que tem colaborado com o Guilherme Boulos, o Rovai até trouxe isso na revista Fórum na semana passada, é que vários eleitores do Lula de 2022 que não tinham transferido ainda o voto para o Guilherme Boulos agora em 2024, ao começarem a perceber ali a presença do Guilherme Boulos ao lado do Lula e o Lula ao lado do Guilherme Boulos, tendem a direcionar o seu voto para o Guilherme Boulos. Porque se você pesquisar, por exemplo, eu já mostrei isso aqui, uma pesquisa, inclusive, da Carta Capital da segunda-feira retrasada, se não me falha a memória, o primeiro vídeo do início, acho que dia 2 de setembro, eu mostrei para vocês aqui no canal que o Guilherme Boulos só estava herdando até aquele momento ali 44% dos eleitores de Lula em São Paulo em 2022, né? Ou seja, dos eleitores que votarem no Lula em 2022, o Guilherme Boulos, àquela altura, só estaria herdando ali aproximadamente 44% das intenções de votos desses eleitores de Lula em 2022. Pablo Marçal tinha 5%, acho que a Tabata Amaral e o Datena também tinha 5%, a Tabata tinha 10% e o Datena tinha 5%, enfim. E é o que acabou acontecendo. Depois que o Lula apareceu no primeiro horário eleitoral do Guilherme Boulos, o Rovai, inclusive, falou isso na semana passada em uma participação minha na revista Fórum, os tracks internos ali da campanha do Boulos começaram a pegar informações de que cerca de 50% do eleitorado do Lula de 2022 está transferido para o Guilherme Boulos em 2024, ou seja,
Com a primeira aparição do Lula ao lado do Boulos, o Lula já conseguiu transferir para o Boulos mais 6 pontos percentuais. Sem falar nos critérios que eu trouxe também no meu vídeo da semana passada, fazendo uma crítica construtiva à comunicação ainda no campo da esquerda. E não se trata apenas do Guilherme Boulos, né? É no campo da esquerda como um todo. Basta ver que no mundo inteiro a extrema-direita continua em ascensão, mas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo a gente tem visto a esquerda também tendo dificuldade em disputar ali de igual para igual com candidatos ligados à extrema-direita ou uma direita mais radicalizada, né? Como algumas pessoas costumam citar aí também. E o que é que está acontecendo, né? De acordo com a pesquisa Atlas Intel, que foi feita entre os dias 5 e 10 de setembro, Guilherme Boulos lidera com 28%, seguido por Pablo Marçal com 24,4% e Nunes, né, o Ricardo Nunes, fica logo atrás. O Ricardo Nunes aparece, inclusive ele teve uma queda, né, em comparação à última pesquisa, o Ricardo Nunes aparece com 20,1%. Então, o que é que acontece aqui quando a gente olha esses dados aqui? O Guilherme Boulos se descolou do Pablo Marçal e do Ricardo Nunes. Ele começa a liderar e esse aqui é o cenário que eu acredito que seja o mais próximo da realidade agora, e não é porque a pesquisa Quaest traz um dado diferente, tá? Mas eu tô falando sobre os dados históricos da esquerda na cidade de São Paulo, e a pesquisa Quaest traz um cenário diferente, né? A pesquisa Quaest mostra ali o Ricardo Nunes liderando, junto com o Pablo Marçal na sequência, e depois vem o Guilherme Boulos. Como a pesquisa feita pela Quaest tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o Guilherme Boulos, o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes estão empatados dentro da margem de erro, tá ali, ó. Nunes tem 24%, Marçal 23% e Boulos 21%. E mantém empate técnico tríplico. Após o início da campanha de TV, Nunes se recuperou e oscilou positivamente de 19 para 24%. Marçal manteve a tendência positiva e oscilou de 19 para 23%. E Boulos oscilou negativamente de 22 para 21%. Os números indicam que os três oscilaram dentro da margem de erro. No segundo pelotão estão Datena, Tabata empatados com 8%. E aí tá aqui, ó. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira mostra ali os dados que a gente já trouxe, né? Ricardo Nunes liderando. No segundo pelotão aparece a Tabata Amaral, ali tem os cenários que a gente tem visto também. Após o início da campanha eleitoral, a gente viu que teve oscilação para eles positiva. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E a pesquisa foi comentada pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número que vocês estão vendo ali. E ela foi feita entre os dias 8 e 10 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Carlitos, se a eleição fosse hoje, quem você acha que estaria no segundo turno com o Guilherme Boulos? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando por aí que o Boulos e a campanha dele querem, né, em tese, que o Pablo Marçal vá para o segundo turno. Eu não sei se esse cenário é positivo, porque quando a gente olha aqui, inclusive, simulações feitas por alguns institutos, como a própria Atlas Intel, o Boulos já não tem mais aquela vantagem que se apresentava ali contra o Pablo Marçal, tá ali, ó. O Guilherme Boulos, ó, Boulos e Marçal, empate técnico. Boulos 44,1, Marçal 43,2, tá? Nunes e Boulos. Aí aqui o Boulos toma uma derrota, né, relativamente grande, né, que é possível ser revertida, evidentemente, com o trabalho do presidente Lula, tá? Boulos e Tabata, existe um empate técnico ali, né, 33,8 para cada um. E o que é que eu acho que a gente precisa entender nesse cenário aqui? O Boulos, ele tá fazendo, na minha análise agora, uma campanha extremamente coerente do sentido daquilo que eu acho que deve ser a comunicação. Ele voltou a falar na primeira pessoa nas redes sociais dele, ele tá indo muito em comunidades na cidade de São Paulo, porque apesar do Guilherme Boulos falar para a classe trabalhadora, o discurso dele não tem chegado da maneira que deveria chegar. A prova, eu já citei isso aqui, inclusive no vídeo que eu soltei lá no dia 2 de setembro, vídeo de 35 minutos, eu mostrava ali que o Boulos lidera entre os mais ricos, os mais intelectualizados e os mais jovens, enquanto o Lula, lidera entre os mais pobres, os menos escolarizados e os mais velhos. Quando se tiver essa união entre o grupo que é liderado pelo Lula e o grupo que é liderado pelo Guilherme Boulos, a gente vai ter esse sincretismo ali e o Lula vai conseguir transferir ainda muitos votos para o Guilherme Boulos. Eu fui em São Paulo agora, fiquei chocado realmente como é que as pessoas enxergam o Pablo Marçal, gente até que eu respeito, né, dizendo que, eu acho que ele é meio maluco, mas talvez se a gente der uma chance para ele, quem sabe ele não bota São Paulo nos eixos, né? E aí eu até comentei com essa pessoa, esse era o mesmo discurso do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, o Luciano Huck falou isso, né? O Bolsonaro terá uma chance única de se reinventar, né? Pode ser uma chance que ele nunca teve na vida dele. A gente viu que desgraça o Bolsonaro fez, né? Além de afundar o Brasil economicamente,
matou por ação ou omissão, no mínimo 450 mil pessoas vítimas da Covid-19, porque foram mais de 700 mil mortos, mas pouco mais de 400 mil pessoas poderiam não ter morrido se o Bolsonaro tivesse feito apenas o básico. Não era nada além do que ele deveria fazer, era o básico. E ele simplesmente não fez nem o básico, tá? Mas eu acredito que a eleição em São Paulo tá indo para um caminho tranquilo. Tá? Eu não tô preocupado, eu tô vendo muita gente preocupada aí. Sinceramente, eu não tô preocupado em relação à corrida eleitoral no primeiro turno. Eu acredito que o lugar do Guilherme Boulos tá praticamente sacramentado, e não é arrogância, não é soberba, é o que representa a esquerda na capital, em São Paulo. A gente sabe que em São Paulo existem muitas pessoas que são do campo da esquerda que declararam apoio ao Guilherme Boulos. Então, assim, não dá pra gente ignorar esse fator de que o Guilherme Boulos tem força, né? E que além de ele ter força, ele também tem a possibilidade real de chegar ali no segundo turno, né? Com um cenário tranquilo, com um cenário bem possível, inclusive, de derrotar o Ricardo Nunes, se for o Ricardo Nunes, de derrotar também, por exemplo, o Pablo Marçal, se for o Pablo Marçal, tá? Então eu particularmente não tenho achado nada estranho em relação ao que está acontecendo na pesquisa eleitoral de São Paulo, não. Para mim, o cenário vai ser mais ou menos esse que a gente imagina assim, tá? Do Guilherme Boulos no segundo turno e provavelmente o Guilherme Boulos vencendo a eleição, seja com o Pablo Marçal, seja com o Ricardo Nunes, tá? E para finalizar esse livro, eu queria agradecer a todo mundo, esse vídeo, né? Eu queria agradecer a todo mundo que compareceu na Bienal do Livro, para o lançamento do meu quarto livro, Descomplicando a Política. Conheci muita gente, né, que a gente interage na internet, que faz parte de alguns grupos com a gente aqui do WhatsApp, que apoia o nosso canal. Queria agradecer e lembrar vocês que ainda está valendo o nosso sorteio aqui, né, dos 3 livros, o Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar, o Mito, a Cronologia do Caos. Você paga apenas R$ 30 na cota e faltam apenas 24 cotas pra gente fazer o sorteio, tá bom? Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado. Fiquem tranquilos, meus amigos, ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte na corrida eleitoral de São Paulo e não se desesperem, tá bom? Grande abraço e como diria a Patativa do Assaré, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.